Qual é a fantasia de um homem médio? O que ele almeja? O que ele deseja? Você, homem, qual que é a sua fantasia? $100.000. Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres. Ou talvez você só queira encontrar uma parceira e ter uma boa vida com ela, tipo esse anime aqui. Poxa, que fofinho, né? Vamos ver o que as mulheres têm a falar sobre isso. Literalmente é só um fetiche. Eu odeio os homens pra caralho. Homens são porque a gente não pode ter coisas legais. É mais um vídeo de alto astral pra esse canal, pra deixar o seu cortisol bem nivelado e não ficar com nenhuma raiva assistindo esse vídeo. E antes de prosseguir, eu queria dizer que esse vídeo é copiado da Shunhead. Nossa, fazia tempo que eu não falava isso, né? Fazia tempo que eu não copiava ninguém. Tava até me estranhando, mas a Shunhead fez um vídeo falando sobre isso e é incrível, tá? Ela é incrível. O link do vídeo dela tá aí na descrição. Dito isso, vamos seguir em frente. Então, basicamente a Shunhead tava na internet até que ela viu um post no Twitter sobre o anime Just a Tiger and the Fish. Eu acho que é assim o nome. Em japonês, o nome do filme é esse aí. Mas basicamente o filme é sobre um cara que foi contratado para cuidar de uma garota paraepilética. E até que no percorrer do filme, eles acabam se apaixonando. Eu não assisti esse filme, mas o anime é basicamente isso. Aí tem um draminha deles lá, né? Aí vários homens nesse post responderam que, nossa, seria muito legal ter uma namorada assim, que seria legal se apaixonar dessa maneira e tal, muito fofinho. Enfim, eles falaram que seria interessante e legal viver um romance assim. Por outro lado, tinha um monte de gente, em sua maioria mulheres, problematizando isso. O cara tava querendo abusar da cadeirante, que ele tava se aproveitando dela, que homens são nojentos, e assim causando a zilésima guerra de gêneros da internet. Homens versus mulheres, um dos tópicos que eu mais gosto de trazer aqui nesse canal, que, não ironicamente, é bem fácil de se achar isso na internet. Mas bora ver esse post e os comentários e a guerra toda que deu lá. Todos os homens só têm fantasias pervertidas. A fantasia de um homem médio. Aí era aquele videozinho fofinho, né? O cara tá ironizando aqui. Fantasia fofa, admirável de homens. E é fetichizar uma garota incapacitada pra ele controlar. É desse nível pra frente. Eu espero que vocês estejam preparados pra isso. Sempre vulnerável, sempre feliz. Sempre precisando de você, muito pervertido. Cara, qual que é o problema dela tá sempre feliz? Isso é um problema? Você queria que o sonho do cara fosse ele querer namorar uma vadia chata que tá sempre com a cara emburrada? Como assim você quer namorar uma pessoa que está sempre feliz? Você é um pervertido mesmo. E outra, pelo que eu pesquisei e vi as pessoas falando, essa garota do filme, ela não tá sempre feliz. Na verdade é o contrário disso. Ela não é aquele estereótipo de garotinha vulnerável, não. Ela é extrovertida, ela xinga, ela é cabeça dura, ela é teimosa. Então a mulher que falou isso, ela simplesmente inventou isso do nada, porque não é desse jeito. O anime é aquele negócio que a menina, ela não acredita em ela mesma, ela tem essa incapacidade dela aí, que piora tudo, ela não acredita nela mesma, ela é revoltada e tal. Isso até ela conhecer esse carinha aí, e ele incentiva ela a correr atrás de seus sonhos, quer dizer, correr não é uma palavra bem adequada pra esse caso, né? Enfim, é um romance fofinho que era pra ser inofensivo. A fantasia dele é ela se tornar permanentemente inválida e necessitada, dependendo dele, mas ainda capaz de fazer sanduíche. E parece certo. Aqui tu vê um self-report gigantesco. Ela tá se autodenunciando, porque quem pensou nisso? Sério, quem pensou assim? Sério, quanta maldade, hein? Tu vê um casal de um homem e uma mulher, e a mulher usa cadeira de rodas, e a primeira coisa que tu pensa é: ele tá se aproveitando dela porque ela usa cadeira de rodas. Essa é a primeira coisa que você pensa. Você precisa de ajuda, hein? Fantasia média do homem é igual a namorada sem autonomia, completamente fisicamente dependente de você.
forçado à submissão e obediência absoluta. Vocês, homens, são estranhos por fetichizarem mulheres fisicamente incapacitadas. Fantasia média de um homem é ter uma garota fisicamente incapacitada que eles podem abusar do jeito que eles quiserem. Entendi. Cara, essas mulheres são as famosas femcel, o feminino de incel. Ou elas nunca tiveram contato com o homem e caem em qualquer narrativa e propaganda que elas vê, ou simplesmente elas são problemáticas da cabeça. Na verdade, tem um jeito bem mais simples de descobrir isso. Eu até anotei aqui, ó. Como foi a sua relação com o seu pai? Como foi a sua relação com o seu tio? O tio Carlão era de boa? O Carlão te tratava bem? Como foi a relação do seu último namorado, se você teve um? E qual foi o motivo da separação? Essas 4 perguntas é tipo um checkmate, tá? Pergunta isso para as mulheres que estão comentando isso, que você vai entender do porquê que elas têm uma vida tão triste e tão miserável assim. E outra coisa, e esse preconceito aí que eles estão tendo com pessoas deficientes, com mulheres deficientes? Tipo, mulheres cadeirantes não podem mais ter relações, além delas não poderem mais andar, elas também não podem mais se apaixonar, é isso? Eu não sei se tem um nome exato pra isso, mas é um puta preconceito, né? O homem médio não consegue nem mesmo serem nice para as namoradas saudáveis e normais. O que te faz pensar que eles serão capazes de lidar com uma pessoa com deficiência como a sua amada? Uma pessoa normal? O preconceito dessa aqui deve estar no máximo. E sabe qual que é o foda mesmo? É que essa mulher aqui, provavelmente ela deve ser aquelas progressista, moralista, chata pra caralho. Mas no fundo, ela é a mais preconceituosa de todos. E é garantido pra vocês, tá? Todas essas mulheres que estão reclamando, ou o namorado delas terminou com ela, ou o carinha que elas gostavam escolheu a gostosa ao invés dela e agora elas odeiam o homem. Tipo, é garantido que é uma dessas duas. Você mostra isso como uma fantasia porque não é verdade. A maioria dos homens participam em abuso com pessoas de deficientes. Por que isso tem 1000 likes? E aí alguém respondeu, não, a fantasia é a mulher apreciar os seus esforços para fazê-la feliz. Pare de mentir, pare de abusar de mulheres deficientes. E a maioria dos homens é abusadores, tipo, não é porque o tio dela fez isso com ela que automaticamente todos os outros vão fazer também. Homens cometem 95% dos estupros, mas ok. Tá, ela viu o vídeo fofinho, esse vídeo fofinho do casal aí, e a primeira coisa que ela comentou foi isso. Cara, com todos os meus anos de internet, mais o fato de eu trabalhar com a internet, eu nunca vi as pessoas falando de fetiche de mulher em cadeiras de rodas. Eu nunca ouvi falar nisso. Essa é a primeira vez que eu ouço falar nisso, na verdade. E eu não sei se eu sou muito inocente, mas eu nem sabia que esse fetiche existia. Mas eu não vou mentir aqui e falar que não existe pessoas que têm esse fetiche, mas isso é o quê? 0,1% da população? 100% dos homens que curtiram esse post não tem esse fetiche. Por que elas estão insistindo nisso? É self-report de novo, elas estão se autodenunciando e vocês têm certeza que querem apontar o dedo e falar do fetiche dos outros? Vocês já viram o que essa mulherada anda lendo? O boi leiteiro e a fazendeira virgem, Glory Morning Milking Far. Ou que tal o homem dragão de 2 metros de altura que tem relações com uma garota de 14 anos. Aí sim pode, né? Esses livros aí sim são fetiches saudáveis. Pega os livros mais vendidos para o público feminino. Livros Dark Romance, que tem estupro na história, e elas gostam. Assistir um anime fofinho, de romance, superação, não pode, isso é abuso, que nojo. Agora ler uma história com abuso e estupro de verdade, aí pode, aí tá tranquilo. Eu já fiz um vídeo falando dessas fantasias das mulheres nesses livros. Vão dar uma olhadinha lá porque ficou muito foda. Bom, e antes de eu continuar, eu queria mandar um salve aí pra todo mundo que eu tô devendo no Instagram, tá? Muito obrigado pelas mensagens e tudo mais, tá? Vocês são muito foda. Um salve, um abraço aí pra vocês. Caso aí você também queira um salve e aparecer no vídeo, tudo que você tem que fazer é só me seguir no Insta e mandar mensagem. É só isso mesmo. Mas voltando pro vídeo. A fantasia média de um homem é ser um terrorista globalmente conhecido. A fantasia do homem médio é uma mulher que não é gorda. Isso foi o homem que comentou, né? Beast. A fantasia do homem médio, na verdade, é trabalhar como segurança. You stupid. Alerta de pedofilia.
A esse ponto parece que essas pessoas só estão jogando palavras aleatórias mesmo. Homens querem esposas crianças deficientes. A fantasia do homem médio é uma criança deficiente. Mais provas que homens são pedos. Essa é uma garotinha. Isso é estranho. Aqui é outra forçação de barra, né? E ela é literalmente mais velha que o cara. E eu sei que tem aqueles casos onde o caso é tipo, não se preocupe, essa personagem aqui, ela tem mais de 3.000 anos. Aí tu vai ver, e essa é personagem que tem mais de 3.000 anos. Mas esse não é o caso aqui. Mas agora, quando o caso é a garota de 12 anos tendo relações com o boi leiteiro CEO bilionário, aí pode, né? Ela parece ter 11 anos. Onde estão os peitos dela? Outro comentário sem sentido, porque eu garanto pra vocês, essa pessoa deve ser o tipo que reclama das personagens peitudas em animes. Porque se a cadeirante aí tivesse peitos grandes, iriam falar, olha, isso foi feito para agradar homens monstros. Mas agora, quando ela tem peitos pequenos, elas ficam tipo, olha, isso foi feito para agradar homens monstros. Então você nunca consegue agradar essas pessoas, sempre vai ter uma reclamação. E outra coisa, você sabe que mulheres adultas podem ter peitos pequenos, né? Você sabe que que o corpo feminino é diferente de cada um. Peitos pequenos é algo comum, infelizmente. E é sério que eu tenho que explicar isso para uma mulher? E de novo eu sendo feminista nesse canal, eu tô sendo mais feminista que uma feminista de verdade, de novo. Fantasias de mulheres, um namorado com profundidade e um lado carinhoso que cuida dela. Fantasia dos homens, uma anime girl de 12 anos que se parece e fala como uma criança. Segundo os livros mais vendidos para o público feminino, a fantasia de vocês é outra coisa. Note como ela tem o formato e o tamanho de uma criança. Eca. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que comentaram esse tipo de coisa são crianças. Esse comentário aqui parece muito uma garota de 14 anos comentando. E ela tá do tamanho de uma criança porque ela tá numa cadeira de rodas. Ela não consegue levantar. E outra coisa, quando você vê o tamanho real dela lado a lado, você vê que ela tem o tamanho de uma mulher adulta. E por que estão insistindo que ela parece ser uma criança? Ela parece ser só uma mulher adulta fofa, é só isso. E já que eu toquei nisso, você não vê mais mulheres fofas hoje em dia, né? Você abre o Instagram e quando aparece uma mulher, é uma mulher gostosa com curvas, as girls, as mulheres que fazem cosplay e mulher larpando de gótica, a famosa larp sahur. Computer, make this person call me mommy. Good boy. Mas as mulheres fofas, essas aí estão em extinção praticamente. Fantasia dos homens, uma mulher peituda com rosto de 16 e útil para cozinhar, limpar e sexo. Fantasia da mulher, ser tratada como uma rainha. E o homem que identifica os nossos períodos menstruais, que controla os nossos períodos, para cuidar de nós. Tá, duas coisas aqui. Primeiro, agora a coitada da personagem é uma peituda com rosto de 16 anos, mas ao mesmo tempo ela é uma despravada de peitos que parece ter 11 anos. Sim, duas coisas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo. E segundo, monitorar o ciclo menstrual de uma mulher. É sério? Todas as poucas vezes que eu fiz isso e falei pra ela que ela tava menstruada, ela não ficou nem um pouco feliz. Se vocês querem achar os pedófilos, simples, vão na professora gostosa da escola. Olha, não estou dizendo que são todas, mas muitas delas já ficaram com seus alunos. Homens gostam de fingir que eles querem isso, então eles batem nas suas esposas quando o jantar não está pronto, ou nos seus filhos quando eles não estão se comportando. Mais uma vez, autoprojeção. Olha, eu faço vídeo de confissões, tá? Se você quiser, você pode contar essa sua história sua nesse quadro. E também que pena que isso acontecia com você e acontece com você, mas o que isso tem a ver com a conversa? Fantasia masculina é igual a uma mulher que não pode correr dele, uma mulher dependente dele.
interessante. Quando homens estão envolvidos, é o básico instinto de sobrevivência assumir o pior. Homens são culpados até eles mesmos se provarem inocentes. Mais uma de cabelo colorido que precisa de terapia. Lembre-se que essas pessoas podem ter pais, tá? Elas podem ter irmãos e tal, e falam esse tipo de coisa. Você aí decidiu ser cavalheiro e ajudar uma mulher, ou simplesmente decidiu dar bom dia para uma mulher, saiba que se for para essa aqui, ela vai estar pensando o pior de você. Mas até que você se prove inocente. Mas agora fale para essa mulher que as mulheres são vadias até elas provarem o contrário, para ver o que ela vai te falar. A fantasia das mulheres é um homem que não vai estrupá-la. A fantasia dos homens é estrupar uma mulher. Eu não teria tanta certeza disso, hein? Lembra dos livros mais vendidos, os tals do Dark Romance? Talvez seja como você vê, porque você apenas sofreu uma lavagem cerebral para odiar homens. True. Cara, nossa, esse cara aqui finalmente alguém lúcido. Mas na realidade, mulheres são os verdadeiros demônios aqui. A gente só quer uma relação feliz. Isso é muita coisa de se querer. Olha, mais uma fantasia Gunner misógina, slop, escrito por um homem Gunner misógino. É por causa disso que 70% dos animes é lixo. Como é que alguém consegue olhar pra isso e pensar assim? E olha só, o homem escritor misógino dessa obra, na verdade é a Saiko Tonabe, uma mulher. E outra coisa, esse não é o tipo de slop que mulher costuma se amarrar toda. Aquele filme onde o cara pega ela nos braços, cuida dela, dá carinho nela, enfim, aquele romance, sinceramente, eu achei bem gay, né? Mas mulher não gosta dessas coisas. Esses romances aí de conto de fadas, porque eu passei a minha vida inteira pensando que elas eram o público-alvo dessas obras. Por que elas estão bravas com esse filme? Será que é por causa dos filmes modernos? Onde a pobre mulher está sendo escravizada pela família, ela é pobre, sofre muito, até que aparece o príncipe encantado para ajudar ela, para levar ela para o castelo dele, fazer filhos com ela e viverem felizes para sempre. Mas não. Hoje, nos filmes modernos da Disney, a mulher é uma empoderada e não precisa de ajuda de macho. Então ela recusa o príncipe e prefere ser uma escrava pobre mesmo para sempre. Enquanto isso, agora os homens querem ser o príncipe encantado. Eles querem ser o cavaleiro que vai salvar a princesa na torre. E uma coisa que eu vejo acontecendo muito nessas obras voltadas para o público feminino é aquela coisa de alimentar o ego delas, bem narcisista mesmo, sabe? Principalmente nos livros. O homem no livro é aquele homem que tem tudo que quer. Ele é CEO, ele é bilionário, ele tem todos os carros que ele quiser, todas as mulheres querem ele tem um monte de mulher. Ele tem vários amigos, ele tem várias mansões, mas ele vai largar tudo por causa de você. Uma simples mulher, porque você é boa demais, né? Essa mulher, ela vale mais que tudo que esse cara tem. De novo, é pra alimentar o narcisismo delas. E isso quando é um homem, tá? Eu tô sendo bonzinho. Isso quando não é um homem, quando, sei lá, é um urso. Homens, estatisticamente, abandonam suas esposas e parceiras no momento que eles descobrem que elas são deficientes ou uma condição que ameaça a vida dela. Você está certo, é uma fantasia. Então, quem não lembra daquele streamer, quer dizer que a namorada daquele streamer pegou câncer ou alguma coisa assim, e ele pagou o tratamento dela. Ele ajudou ela naquele momento difícil, ele fez ela ficar famosa, ele deu uma carreira pra ela. Assim que ela ficou melhor, ela largou ele e seguiu sua própria carreira. O tanto de gente nos comentários que simplesmente não entenderam que homens querem uma namorada fofa está além de mim. Eles o chamam de creeps, estranhos, né? No sentido de assustador, por quererem um amor verdadeiro e não uma girl boss que só querem o seu dinheiro. Foi uma mulher que postou isso, ela falou praticamente que não entendeu do porquê que esse post tá levando tanto hate. E eu troquei de roupa, é outro dia, eu tô gravando isso aqui em outro dia. Mas vocês estão preparados para ver o que as mulheres vão falar sobre essa mulher que postou isso? Alerta de Pick Me, menos óbvio é Pick Me. Pick Me Girl é o feminino de homem gado, ela vai fazer de tudo para a aprovação do homem que ela quer. Me, pick me, por favor.
Espero que ele te escolha, cis. Eu não entendi ela ironizando aqui, tipo, mesmo se ela fosse uma pick me girl, por que ela ia querer que o cara que ela gosta não escolhesse ela? Tipo, nem faz sentido. Pick me. Um incel poderia ter escrito isso. Sempre que eu trago esse conteúdo de mulher falando merda, a palavra incel sempre aparece. E elas não sabem o que a palavra incel significa. Incel não é pra ser usado quando uma pessoa discorda de você, não é isso que significa. Incel é uma pessoa que não consegue ter relações com o sexo oposto, mesmo com ele querendo. É isso que incel significa. E outra coisa, lendo os comentários desse post feito por mulheres, só comprova aquele ditado: ninguém odeia mais uma mulher que uma própria mulher. Sério, quantas vezes eu já falei aqui de mulheres nesse canal que não se comportava como uma progressista liberal NPC e falou algo básico como: talvez odiar todos os homens não seja algo tão saudável assim. Aí depois dessa mulher falar isso, todas as outras mulheres foram assediar e atacar ela por ela não se comportar como uma NPC. Quantas vezes isso já aconteceu? Se essa mulher pensa e tem uma opinião diferente dessas outras mulheres, essas outras mulheres vão humilhar e atacar ela. Tipo, isso sempre acontece. Homens são um motivo do porquê não podemos ter coisas legais. Eu preciso falar que a rede social que essa pessoa tá usando foi feita por um homem. E outra coisa, não foi uma mulher, uma adolescente falando isso. Foi um homem falando isso, um homem adulto falando isso, o que torna mais patético ainda. É muito comum você encontrar esses homens feministas querendo alguma migalhinha ali de buceta, mas na maioria das vezes eles não conseguem nada, nunca sobra nada pra eles. Eu também já fiz um vídeo falando sobre eles, caso você queira descobrir esse submundo vergonhoso, assista esse vídeo. Não há problemas em amar os deficientes, não preciso te lembrar disso, mas não glorificar isso. Esse anime tenho quase certeza que é uma propaganda marxista. O filme é sobre ele aceitando o emprego como cuidador dela, e quando ele descobre os sonhos dela, faz disso a missão dela, para ajudar que os sonhos dela se tornem realidade. Então o marxismo é ajudar pessoas deficientes a perseguir os seus sonhos. Sim, está implícito, empatia é o alvo da propaganda. Mas é garantido para vocês que são duas crianças discutindo. Isso é demais, até para mim. O que o marxismo e o comunismo tem a ver com esse filme, cara? Perdão, mas quando eu reproduzir, eu não quero a alta chance dos meus filhos serem mentalmente ou fisicamente retardados. Nós precisamos de uma casa melhor de incéis, cuja barra é maior que a retardada. Olha a foto do perfil do mano. E que esculacho chamar ela de retardada dessa maneira, hein? E além do mais, ela nem é retardada, ela tem uma lesão na coluna, isso não é genético. E de novo, olha a foto do perfil do cara. É que nem a Sean Head disse no vídeo dela. Todo cara que é racista dessa maneira tem uma garota não branca. É sempre assim, o cara mais racista que você conhece namora uma pretinha ou uma latina. Nunca pergunte a um racista a cor da namorada dele. E não é só os homens não, tá? As mulheres racistas brancas que dizem odiar os homens brancos, o namorado delas é sempre branco, é sempre assim. É uma mulher branca que fala que todos os homens brancos são lixos, mas o namorado dela é branco e ela nunca ficou com preto na vida. Minha fantasia não é ser um gado, mas ok. Você ama sua mulher cadeirante e ajuda ela no dia a dia? Você é um baita de um gado mesmo. Essa não é a fantasia masculina. Esse homem é um beta. Se ela não tivesse uma cadeira de rodas, ela o deixaria por um shed. Tá, esse homem aqui é basicamente essas outras mulheres do comentário, só que numa versão homem. Como assim você ama sua mulher? Cara, você é um beta mesmo. Isso não é minha fantasia, é algo gay pra ser honesto. Peraí, deixa eu conferir pra ver se não fui eu que comentei esse aqui. Tá, eu nunca vi esse filme, mas só pelo pouquinho que eu vi, ele parece ser bem gay, né? É filme pra mulher. Por isso que eu achei engraçado elas estarem bravas com esse filme. O que uma buceta não faz a um filho da puta? O que? Esse cara quer ajudar a mulher que ele ama numa cadeira de rodas. O que o cara não faz por migalhas, né? A fantasia masculina é cuidar da esposa inválida.
Acho que nunca tive essa fantasia antes. Eu pensei que seria algo sobre ir em uma quest, matar o dragão para ganhar a princesa ou algo do tipo. Nossa, olha aí, pelo menos você não pode dizer que eu não tô sendo justo, né? Eu tô mostrando os retardados de ambos os sexos. Tanto mulher retardada comentando merda, quanto homem retardado comentando merda. E aqui temos um problema onde o homem demonstrar o seu amor é visto como gay. E eu até entendo, tá? Mas porra, ajudar sua mulher numa cadeira de rodas a perseguir os seus sonhos tá bem longe de ser algo gay. Mas por que tantos homens curtiram esse post? Então, é porque a maioria dos homens tem aquele instinto de proteger quem ele ama. Você sabe, isso é bastante comum em mães com os filhos. Aqui, isso é bastante comum com homens com as suas parceiras. Quando um homem vê a mulher que ele gosta em necessidade, ele ativa o cérebro primitivo dele e vai querer ajudar ela. E é por isso que muitos homens conseguiram se identificar com o carinha cuidando da cadeirante. Porque o carinha, o protagonista do filme aí, tá fazendo justamente o que o instinto do homem faria. E claro que esse conto aí não seria só um continho de fadas, né? Ficar com uma pessoa com esse tipo de deficiência não seria só esses momentos fofos e bonitinhos. Mas aí que tá, não é como se o anime não falasse isso, ele aborda sobre isso também. Mas afinal, por que esse filminho bobinho de romance fofinho irritou tanto essas mulheres? É porque a menina na cadeira de rodas aparenta estar em necessidade, ela aparenta depender do rapaz. Mesmo que no filme ela não seja dependente dele, a mensagem é que eles se completam. Mas isso é justamente o contrário do que tudo que o feminismo moderno vende hoje em dia. Pô, a mulher desse filme, ela não parece ser forte, ela não parece ser empoderada. E pô, é sério isso mesmo? Ela tá dependendo de macho? De novo, esse nem é o caso do filme. E o que tem de errado em ela se completar e ficar com o cara que ela ama? Não é como se ela não tivesse pensamentos e escolhas próprias. Mas não, se a personagem não falar que todos os homens são lixos e que ela não depende de macho nenhum, é um filme lixo feito para homens estrupadores e abusadores. E você, homem, quem nunca se fantasiou tendo algo tão bom na sua vida que vale a pena você morrer por isso? Tem inúmeros filmes onde o homem se sacrifica pela sua família. É uma coisa legal, pelo menos eu acho admirável. Mas não, para elas isso não tá bom. Agora, se um homem ele quer dinheiro, fama, mulheres gostosas todos os dias, carros, luxúria, também não está bom. Ou seja, nada está bom, nunca está bom, sempre vão reclamar. Outra coisa, não tem um filme que é praticamente a mesma coisa com a Emilia Clarke, que é ela que cuida de um homem cadeira. Na verdade ele é pior, porque ele não pode mexer nada, tirando a cabeça. Mas aí ela não tá abusando dele, aí é bonito, aí é romântico. Inclusive, ela trai o namorado dela com esse cara nesse filme, né? E olha que eu gosto desse filme. Isso me lembrou daquele lance todo com o jogo Pragmata. Vários homens, após jogarem esse jogo, falaram que ficaram com vontade de serem pais, que ser pai de menina era algo fofo, enquanto as mulheres ficaram tipo, ah lá, esse jogo é doentio, incentivando a homens a abusar de crianças. Eu também já fiz um vídeo falando sobre esse lance todo, caso você queira assistir. Parece que esse tipo de coisa sempre acontece. Sabe aqueles vídeos onde o homem chega em casa e vai jogar videogame e tá tudo tranquilo, aí ele liga o videogame e a mulher escuta o barulho do jogo e vai lá encher o saco do cara? Parece que o grande problema delas é ver o homem feliz. Se o homem tá feliz, elas estão incomodadas, elas estão tristes, elas não podem ver o homem delas feliz. E você sabe do porquê que isso acontece? Marxismo. Tá, dessa vez, não ironicamente, é culpa do marxismo. Feminismo, marxismo, não ser capaz de falar N-word, ai meu Deus. Espera, eu acabei de lembrar que eu não dou a mínima se eu posso falar N-word ou não. Então, e aí, quem é que pegou essa? Mas bom, comente aí o que você achou disso tudo. Homens, essa é a fantasia de vocês? E mulheres, comente aí vocês também, a fantasia de vocês.
E não, eu não quero saber se for algo como o boi leiteiro e a fazendeira virgem. E de novo, queria dar os créditos a Shawn Head. O vídeo dela ficou incrível, tá? E eu queria trazer isso pra vocês. Então, créditos a ela, eu acho ela uma pessoa incrível, tá? E o vídeo dela tá aqui na descrição, clica aí no link. Mas foi isso, meus nobres, muito obrigado por ter assistido até aqui. E Matheus, o melhor Teuso, se despedindo.